Eu já falei em mais de uma ocasião aqui no canal que o livro de Eclesiastes é o meu livro predileto da Bíblia. Isso não é porque o livro de Eclesiastes é um livro assim que tem um fundamento teológico importante para o pensamento bíblico ou coisa assim, é, mas é uma questão mais pessoal. O livro de Eclesiastes é um livro inesperado. Você vai encontrar ali no livro de Eclesiastes afirmações que você não esperaria que a Bíblia dissesse. Você vai ter ali algumas afirmações que podem até ser consideradas meio subversivas para alguns cristãos que consideram a Bíblia, inclusive o livro de Eclesiastes, o seu livro sagrado. E é difícil ler o livro de Eclesiastes porque você tem que comprar a ideia que ele está propondo até o final para você entender onde ele quer chegar com tudo isso. Né? O livro de Eclesiastes ele é difícil de você entender uma estrutura dele, porque ele é meio aleatório, né? Algumas pessoas já tentaram propor algumas estruturas para o livro de Eclesiastes, mas nunca teve um consenso em relação a isso, porque os temas em Eclesiastes eles vão e vêm e eles são repetidos às vezes, e quando eles são repetidos eles vão para um caminho diferente do que como ele foi explorado anteriormente. Mas nessa série aqui a gente vai dividir o livro em quatro grandes temas, vamos dizer assim, que eu escolhi para a gente fazer esse estudo sobre o livro de Eclesiastes. Ele é um livro que fica ali entre os livros poéticos do Antigo Testamento e é interessante porque a fonte da onde Eclesiastes tira as conclusões que ele chega não é uma revelação divina, Deus não aparece para ele e fala o que ele tem que escrever, como por exemplo na literatura profética dentro da Bíblia. A fonte de Eclesiastes não é nem sequer outros livros da Bíblia, como alguns livros da Bíblia fazem menção a um outro livro, fazem menção a um outro escrito sagrado da própria Bíblia, mas a fonte para aquilo que ele está escrevendo é a sabedoria dele próprio. Ele se identifica como um rei velho e sábio e que está trazendo para você aquilo que ele entendeu da vida. Né? Isso não significa que não é considerado um livro inspirado. Né? Claro que ele é. Afinal das contas, ele faz parte da Bíblia. Mas a inspiração divina acontece através da observação sábia desse autor sobre a vida. E esse é o tema principal do livro de Eclesiastes, a vida. Talvez essa própria falta de estrutura do livro, uma estrutura pelo menos tão aparente, tão fácil de se perceber, seja uma imitação de como a nossa vida é. Os temas vão e voltam, e quando eles são revisitados, nem sempre eles são revisitados da mesma maneira. E é, de certa forma, meio caótico. Parece que não está indo para lugar nenhum, mas no final faz algum sentido. É meio que essa a ideia, é meio que essa a pegada do livro de Eclesiastes. Então, vamos já direto para o texto, sem muito mais delongas. Para essa série de vídeos, eu vou usar aqui a Bíblia em português, versão Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é uma versão bem clássica. Inclusive porque eu discordo de algumas questões de tradução aqui, e a gente já vai conversar sobre elas, né, que estão logo aqui no começo do livro. Então, Eclesiastes capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E aí vem a nossa primeira questão em relação ao livro de Eclesiastes, né? A palavra aí, que é a palavra pregador, que é a palavra que em grego foi traduzida como Eclesiastes e que no original em hebraico é Kohelet. Bom, a gente costuma usar o título da tradução grega, mas a tradução hebraica que traz a ideia original do que o autor quer dizer. Né? O que quer dizer, então, Kohelet? A palavra Kohelet vem do verbo kahal, que significa ajuntar, agrupar, reunir pessoas. Né? O Kohelet seria... É difícil dizer exatamente qual é a tradução de Kohelet para o português, não tem uma tradução direta, porque a palavra Kohelet só aparece em toda a Bíblia no livro de Eclesiastes. Com essa forma, desse jeito, só aparece no livro de Eclesiastes. Quando você pensa no título em grego, Eclesiastes, né, se você tem um pouco de conhecimento bíblico, você já vê que ele tem uma relação com a palavra eclésia,
que é a palavra igreja. E isso pode ser uma armadilha, porque o livro de Eclesiastes não está se referindo à ideia de igreja necessariamente, né? A kahal aqui não é necessariamente um ajuntamento religioso ou litúrgico, como uma igreja. É um ajuntamento de forma geral. Na Bíblia, a expressão kahal aparece em diversos contextos diferentes, né? Qualquer ajuntamento de pessoa, basicamente, é chamado de um kahal. Então, a ideia aqui é que o Kohelet é aquele que está nas assembleias, onde as pessoas se juntam, né? Onde, digamos assim, há debates, há discussões, as pessoas estão tentando chegar a alguma conclusão juntas. A tradução aqui da Ferreira de Almeida traz o pregador. Eu não gosto muito dessa tradução porque ele já dá um papel dentro da Kahal para o Kohelet, né? O Kohelet não necessariamente é o que está pregando, ele pode ser aquele que está ouvindo também. É simplesmente aquele que está no meio das pessoas. Então, essa que é a ideia da palavra Kohelet, da palavra Eclesiastes. A palavra que dá o título para o livro é a palavra com que o autor se identifica. E como a gente leu, diz que são as palavras de Kohelet, do Eclesiastes, filho de Davi, rei em Jerusalém. O único filho de Davi, rei de Jerusalém, foi Salomão, né? É interessante que o autor se identifica como Salomão, só que ele não usa o nome Salomão em lugar nenhum. A relação que a gente faz aqui entre a palavra Kohelet e Salomão na Bíblia provavelmente vai apontar a gente lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 8, onde Salomão faz uma grande kahal, um grande ajuntamento de pessoas na ocasião ali da construção do templo. E alguns paralelos já aparecem aqui, né? É interessante que a expressão kahal, lá em 1 Reis 8, aparece 7 vezes no texto. E no livro de Eclesiastes, a palavra Kohelet também aparece 7 vezes no texto, né? Aqui no verso 1 já é a primeira. E uma coisa que a gente pode perceber em relação à palavra Kohelet é que esse sufixo et no hebraico é um sufixo típico dos substantivos femininos, né? Kohelet seria então aquele assembleísta, aquele congregador, mas no feminino. A palavra está no feminino, tem uma forma feminina, mas apesar disso, os verbos, os adjetivos estão todos no masculino. Então é interessante isso. Por que ele usa uma terminação feminina para essa palavra? Por que Salomão não usa seu próprio nome, mas ele se identifica como o Kohelet, que tem uma forma feminina? Dentro dos escritos de Salomão na Bíblia, principalmente lá no livro de Provérbios, em especial no capítulo 8, Salomão costuma usar a figura feminina como uma personificação da sabedoria. Então ele usa a ideia de uma mulher falando, e essa mulher é a própria sabedoria, para ser uma porta-voz dos seus ensinamentos. Então, de certa forma, quando Salomão se identifica como o Kohelet, ele está se identificando como a própria sabedoria. A gente vai ver aqui que Salomão escreve isso bem no final da sua vida. Ele está se identificando como um rei bem velho, que já viu de tudo na vida, e aí ele vai trazer esse ensinamento, que apesar de ser um ensinamento bastante pessoal, ele quer que esse ensinamento não sirva só para ele, porque a experiência dele não é a experiência só de Salomão, mas é a experiência de toda a humanidade. E aí a gente vai para o verso 2, onde a gente tem o conceito fundamental de todo o livro de Eclesiastes, o conceito mais importante, né? Aqui na tradução da Ferreira de Almeida diz o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que a gente pode dizer logo de saída é que vaidade não é uma boa tradução para a palavra que aparece aí no original. A palavra vaidade tinha um significado que estava relacionado com a ideia da palavra original na época em que Ferreira de Almeida fez essa tradução. Só que, como a gente sabe, a língua ela vai se mudando, o significado das palavras vai mudando no decorrer do tempo. E hoje a palavra vaidade ganha uma conotação, né, de ser vaidoso, de cuidar da sua própria imagem e tal, que não é o sentido que ele está tentando dar para o texto aqui. Esse verso 2 no hebraico, ele tem uma aliteração, que é uma repetição de sons, e eu acho interessante porque, na minha opinião, não é só uma aliteração, mas também é uma onomatopeia,
quer dizer, é uma repetição de sons, e esses sons estão identificados com uma sonoridade de alguma coisa da natureza, né? Preste atenção na sonoridade que esse verso tem em hebraico, de Eclesiastes capítulo 1, verso 2, e vê se você consegue identificar o som disso com alguma coisa. Havel Havalim, Omer Kohelet. Havel Havalim, Hakol Havel. A repetição de sons nesse fonema Ha. Havel Havalim, Hakol Havel. A ideia aqui é que a palavra que está aqui no construto, né, Havel Havalim, a palavra Hevel, ela significa literalmente um vapor, uma fumaça, um sopro, um suspiro. Essa é a ideia da palavra Hevel. Esse é pelo menos o significado primário da palavra, e tem várias ideias que estão relacionadas com essa palavra Hevel, né? Ela tem um campo semântico assim bem abrangente. Então esse vapor, esse Hevel, essa névoa, é a ideia do que ele vai querer dar aqui para todo o capítulo 1, e é onde vai se basear toda a ideia do livro de Eclesiastes. A névoa é algo que você vê, que você estica a mão para pegar, e quando você traz a sua mão de volta, você olha, você não pegou nada. É algo que está ali na sua frente, e quando você se ocupa em fazer alguma coisa, você olha de volta, ela já se dissipou, ela já desapareceu, ela já não existe mais. Essa ideia do Hevel, de algo efêmero, de algo ilusório, de algo que se dissipa e desaparece e que não volta mais, é a ideia principal aqui dessa palavra, né? Quando o Ferreira de Almeida traduz como vaidade de vaidades, ele está tentando manter uma relação etimológica com a tradução do latim, né, a Vulgata, que traduz como vanitas, vanitas, que a ideia aí de vaidade, na verdade, está relacionada com a palavra vão em português, né? Tudo é vão, né? É como se as coisas não fossem para lugar nenhum. E quando a gente continua lendo o texto, a gente entende o que ele quer dizer com isso, né? Verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta para o seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. E aqui no verso 9 ele dá uma resumida nessa ideia. Ele diz o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que você possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos dos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, esse prólogo de Eclesiastes, aqui do verso 4 até o verso 11, que traz a ideia do Hevel relacionado a esses ciclos naturais, né? Então, é interessante que a palavra Hevel, inclusive na literatura profética, ela tem uma conotação de idolatria. Os ídolos são chamados de Hevel, porque os ídolos são vazios, porque os ídolos não levam a lugar nenhum. E como ele explicou aqui nesse texto que a gente leu, o Hevel tem uma sensação de algo que você está enchendo, mas ele nunca se torna cheio. Uma coisa que você está se movendo, mas você nunca chega em lugar nenhum, nunca chega num objetivo. E diferente da forma como as culturas pagãs ali que viviam no contexto do Antigo Oriente Médio, como elas veem os ciclos, né? Normalmente a cultura pagã vê o ciclo como uma renovação. Então, os ciclos do dia, os ciclos anuais, os ciclos de colheita, essas coisas são vistas como grandes renovações da existência, né? É a morte e a vida, quer dizer que a morte e a vida acontecem de novo e tal, e toda essa ideia de ciclos
que fazem tudo se tornar novo. Eclesiastes vê os mesmos ciclos naturais e ele chega a uma conclusão totalmente oposta. Os ciclos demonstram que nada é novo, que tudo se repete de uma maneira que se torna insuportavelmente tediosa, em que não se chega a lugar nenhum. E isso é a existência. São ciclos que não se completam. É névoa, é vapor, é fumaça. E o que ele está dizendo que se identifica como Hevel é tudo, todas as coisas da vida. A sua própria vida é Hevel, você é Hevel, tudo que você conhece é Hevel, tudo vai desaparecer, tudo vai se dissipar. Quem vai vir depois de você não vai lembrar de você, não vai lembrar do seu nome, não vai lembrar das coisas que você construiu, que você fez, que você vivenciou. Tudo desaparece, assim como a névoa, né? Um outro significado interessante relacionado a Hevel é a ideia da respiração, né? Hevel, alguns entendem que pode ser identificado também como um breve suspiro, né? Tem uma ideia de alma relacionada a isso, né? A palavra alma no hebraico, a palavra nefesh, está relacionada com a garganta. A palavra ruach também, que é o sopro, também tem algo relacionado com nefesh, com o espírito. E todos esses movimentos de respiração, não só na língua hebraica, mas nas línguas antigas, nos povos antigos, estão relacionados com a ideia de alma. Então a ideia aqui é que o Hevel é um breve suspiro que já desaparece, né, que passa de uma vez, né? Hevel não é necessariamente uma coisa negativa, porque até as coisas positivas são Hevel. Mas tudo é Hevel. Se há algo de negativo no Hevel, é que ele desaparece. Tem também um outro significado relacionado com a palavra Hevel, que Hevel é o nome de um personagem bíblico, e a história dele se relaciona de um jeito muito interessante com o conceito de Hevel, que é explorado aqui no livro de Eclesiastes. Mas a gente vai deixar para explorar esse aspecto lá no terceiro vídeo da nossa série de Eclesiastes. Quando o Kohelet ele termina essa explanação de como tudo é névoa, é vapor, ele tenta encontrar algum sentido na vida. Então, para que você vai viver? Para que você vai passar por toda essa experiência de vida, sendo que ela se dissipa e desaparece e perde todo o sentido? E ele vai procurar o sentido de tudo isso em três coisas, que é o que a gente vai ver aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, que é a parte que vai abranger esse primeiro vídeo. E as três coisas que vão aparecer aqui são o prazer, né? O desejo, o prazer, as sensações que você tem, a sabedoria e o trabalho. Então ele vai falar aqui do verso 12 até o verso 18 de como ele pega para si essa tarefa de olhar para o mundo e ver o que tem, e tentar encontrar algum sentido em tudo isso, né? Eu, o pregador, o Kohelet, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto se sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir, né? Ele diz que essa tarefa de ver tudo o que acontece, de tentar se informar com sabedoria, de tentar achar alguma conclusão, sabe, sobre tudo o que acontece debaixo do céu, é um trabalho enfadonho que Deus impôs aos filhos dos homens. E aí ele continua dizendo: eu atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, né? Mais dois conceitos interessantes aqui. Um bastante importante é essa expressão debaixo do sol, Tahat Hashamesh. Esse é o recorte do livro de Eclesiastes, e talvez essa seja uma questão que vai incomodar muita gente religiosa quando lê o livro de Eclesiastes que está na Bíblia, né? Porque ele é tão pragmático, ele é tão relacionado com as coisas físicas, do jeito que acontecem, sem ver uma perspectiva do além, mas porque ele está fazendo um recorte dessa observação dele, né? Ele está observando aquilo que se pode observar. Ele está observando aquilo que acontece Tahat Hashamesh, debaixo do sol. Ele está falando dessa vida aqui, né? Disso que a gente consegue ver e experimentar. Ele não está falando, pelo menos não agora ainda, de uma vida
além de uma vida após a morte, de algo que vai acontecer depois de tudo, do reino, né, do reino que Jesus diz, né, o reino dos céus. Não, ele está falando da experiência de vida dele, dessa vida que todos nós compartilhamos aqui, Tahat Hashamesh, debaixo do sol, né? E ele vai dizer que tudo isso é Hevel, é vaidade, e ele vai usar uma outra expressão interessante aqui, e correr atrás do vento. A Ferreira de Almeida traduz, né? Reut Ruach, que também é uma aliteração, que significa literalmente ruminar o vento. Né? Tudo é Hevel, é névoa, e tudo é ficar mastigando o vento, né? Porque você mastiga o vento, você não engole nada, você não enche a sua barriga de nada. Ele está dizendo que nada chega a lugar nenhum. Então ele vai aqui no capítulo 2 partir para a primeira observação dele. A observação dos prazeres, das sensações que ele tem, ver se ele encontra algum sentido nisso para a vida. Disse comigo. É interessante que aqui esse disse comigo, literalmente é disse eu comigo mesmo, né? Ele é meio... tem uma certa redundância na forma como aparece no texto hebraico, que ele usa os verbos na primeira pessoa e também usa o pronome pessoal, né? Eu vi eu mesmo, que em português não necessariamente soa tão redundante, mas a ideia que ele está tentando enfatizar é que ele está falando de uma experiência que ele realmente viveu. Ele está falando de algo que aconteceu de fato com ele, né? Então, eu disse eu mesmo comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que me serve, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me com tudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que se fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Quer dizer, ele tenta experimentar todas as sensações possíveis, né? Ele vai para a alegria no limite da loucura, né? Ele se perde no vinho, né? Ele se entrega a todos os prazeres, ele se entrega a todas as sensações que ele pode experimentar. E mais do que isso, não só as sensações dos sentidos, mas ele também quer passar pelas experiências de ser visto como um grande homem, que é o que ele era. Ele foi o rei Salomão que está dizendo aqui, o rei que construiu o santuário, afinal das contas, né? E ele vai fazer uma referência indireta a isso daqui, né? Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nesses plantei árvores frutíferas, fiz para mim açudes, e ele vai dizer, comprei servas, amontoou tudo que ele poderia ter, né? Amontoei para mim prata e ouro, tesouro de reis. Verso 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou comigo também a minha sabedoria. Quer dizer, ele se entregou a todas essas coisas, mas não sem deixar de ter um senso crítico, porque afinal das contas ele está fazendo uma observação. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E aí ele conclui essa primeira parte. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E o que ele conclui disso? E eis que tudo era Hevel, e Reut Ruach, tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia Tahat Hashamesh, debaixo do sol. Quer dizer, a primeira conclusão dele: não adianta você achar que o sentido da sua vida está nas sensações que você tem no seu corpo. Não adianta se entregar a todos os prazeres possíveis, porque no final deles tudo continua sendo Hevel. Tudo desaparece, tudo acaba e tudo se dissipa, né? Essa é a primeira conclusão. Então, talvez o sentido da vida esteja na sabedoria. E ele vai dizer, lá a partir do verso 12: então passei a considerar a sabedoria, e a loucura e a estultícia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. E olha só, a conclusão que ele tira, pelo menos alguma coisa de útil. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estultícia, quanto a luz mais proveitosa do que as trevas. E ele faz aqui, nos versos seguintes, ele vai falar um pouco sobre a sabedoria, ele faz um elogio à sabedoria, mas no final ele chega à conclusão que
na verdade, tanto o tolo quanto o sábio têm todos o mesmo destino. E entra aqui o tema da morte, que é um tema importantíssimo no livro de Eclesiastes, que vai permear o livro inteiro. A gente vai falar mais disso num outro vídeo. E aí ele termina, depois que ele conclui que tanto o tolo quanto o sábio sofrem a mesma morte, têm o mesmo destino, ele diz lá no verso 17: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é Hevel e o Reut Ruach, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E por último, para a gente concluir aqui essa primeira parte sobre Eclesiastes, ele tenta encontrar algum sentido em construir coisas com o próprio trabalho, ver se o trabalho dá algum sentido para a vida. Verso 18: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E ele chega a uma conclusão lá no verso 26, dizendo o seguinte: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e o prazer ao homem que lhe agrada. Né? Ele acabou de chegar à conclusão que essas coisas são Hevel, mas ao mesmo tempo que elas são Hevel, elas também são bênçãos de Deus. Né? Não necessariamente tudo que é Hevel é ruim. Ele não está dizendo que a vida, que toda a existência é negativa, mas ele está dizendo que existe um aspecto terrível em tudo, que é o aspecto da névoa, que se dissipa. Né? E ele continua dizendo, né? Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que lhe ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Quer dizer, você pode ter conhecimento, sabedoria, você pode ter prazer na sua vida, mas quando você trabalha e o fruto do seu trabalho é aproveitado por alguém que não é você, tudo perde o sentido. Ele diz que é uma coisa terrível, na verdade é quase que uma maldição de Deus. E aí ele termina: também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esse é o tom do livro de Eclesiastes, esse é o ponto de partida. E para a gente entender o livro, você tem que comprar essa ideia que ele está te vendendo aqui no começo. Né? Quando você olha para a sua vida do começo ao fim, e você vê tanto sentido, e você vê tanta coisa ali, dê uma olhada da perspectiva de Eclesiastes, da perspectiva de tudo o que acontece, das eras que passaram e das eras que vão vir também. Né? E dentro dessa perspectiva, a conclusão que ele tem é que tudo é névoa, tudo se dissipa. No final das contas, a experiência humana é uma experiência de incompletude. Todas as coisas que parecem preencher a alma, no final das contas elas são só ciclos sem fim. Elas não chegam realmente a cumprir aquela expectativa que a gente tem de dar algum sentido para tudo de uma vez por todas. E no final das contas, segundo o Kohelet, tudo é névoa. Toda a vida, todas as suas experiências, tudo aquilo que você conhece, não passa, no final das contas, de um breve suspiro.